Olá, galerinha aí do oitavo ano novamente. Vamos dar continuidade agora à correção das atividades de geografia. Nós estamos agora nas atividades não presenciais número 5, ok? No último bloco de atividades, antes das correções, tá bom? Bloco 6 foi só de correção. Essas são as últimas atividades para a gente estar corrigindo aí, ok? Então vamos lá. Nesse bloco, eu trago um pouquinho a respeito de regionalização, né? Mais um pouquinho para complementar aí. Só que nós vamos falar de regionalização, lembrando, por vários e vários bimestres aí, tá bom? Inclusive, no nono ano vocês vão ver também sobre regionalização. Lembrando, sempre tenha um caderninho aí do lado ou uma folha para estar anotando as dúvidas e estar levando para mim lá no plantão de dúvidas, ok? Vamos lá. Nesse bloco, a primeira atividade aí, né, propõe para vocês assistirem um vídeo que fala um pouquinho a respeito de regionalização. Mais um vídeo, né? Fala do conceito que nós falamos na aula passada, fala das formas de regionalização, né? Fala de uma forma mais conceitual a respeito de regionalização. Então, vamos à correção. Na questão número 1, complete as afirmações. Na letra A, uma forma bem simplificada de regionalizar o espaço é dividir entre as porções de terra e água. As porções com água são chamadas oceano, enquanto as porções de terra recebem o nome de quê? Né? Ele está falando aqui da forma mais crua, mais básica de regionalizar. Então, se nós pegarmos lá o globo terrestre, nós temos a porção de água e a porção de terra. A porção de água nós chamamos de oceano, a porção de terra nós chamamos de continentes, tá? Então, você vai colocar aí na resposta da A, continente. Lembrando, nós temos quantos continentes? 6, ok? Não vou falar quais porque é a resposta da B. Na B, de acordo com a divisão física do mundo, foram definidos 6 continentes: África, América, Ásia, Oceania, caiu aqui a Antártida e qual que falta aí? Falta a Europa, né? Está faltando aí a Europa, ok? Letra B, Europa. Questão 2. Se olharmos no dicionário, a definição de continente está assim: continente, grandes extensões de terras emersas, cercadas por oceanos e mares. Então, na definição, de acordo com o dicionário, tá assim. Mas nós vimos no vídeo que nem sempre é esse critério, né? Essa definição aí, ela é obedecida, como no caso da Oceania, da Ásia e Europa. Por quê? A Ásia e a Europa se encontram localizados em um mesmo bloco de terra, né? Então, essa definição aí, cercada por oceanos e mares, não condiz, né, com o continente aí, seguindo, se a gente for olhar só esse critério. Mas o que acontece? Não é só este critério que forma os continentes, né? Um deles é a questão física, mas nós temos outros critérios também. Critérios, dentre esses, econômicos, critérios sociais, critérios físicos, né? Critérios naturais. Então, outros tipos de critério fizeram a divisão Ásia e Europa, tá? Quando tem a junção da Ásia e da Europa, nós chamamos de Eurásia, tá? Então, aquele pedacinho lá da junção dos continentes, a gente chama Eurásia, ok? Entretanto, a Ásia e a Europa se encontram na mesma posição de terra. Sendo assim, não estão cercadas por água de todos os lados.
Explique que critério segue essa regionalização entre Europa e Ásia. Aí você pode colocar: segue outros tipos de critérios, como culturais, econômicos e políticos, ok? Seria a resposta aí da 2. Na questão 3, observe o mapa. Vamos observar o mapa. Olha aí esse mapa. Esse mapa corresponde à regionalização socioeconômica. Essa regionalização aí é uma regionalização, um tipo de divisão bem antiga, né? Divide aí, o critério utilizado é o critério socioeconômico. Então, divide os países ricos dos países pobres, né? Nessa linha aí que está passando no meio, em cima, que é o lado norte, estão os países ricos. E embaixo, os países pobres, né? Os países subdesenvolvidos. Mas é importante a gente salientar que essa divisão aí, ela não segue esse critério norte-sul, tá? Porque senão a Austrália aí, ó, na Oceania, algumas ilhas, não fazeriam parte aí dos países do norte, né? Ela segue critérios econômicos, tá? Essa configuração aí, ela se deu muito, principalmente, de forma histórica, né? Então, a Ásia e a Europa, que foram o berço, é considerado berço da humanidade, que foi de lá que colonizaram as outras áreas, tinham em mente que as áreas de baixo eram para ser exploradas, né? Então, as áreas do norte eram áreas de colônia, áreas de habitação, enquanto as áreas de baixo eram áreas de exploração. E essa configuração, ela passou através dos anos, ela foi, e hoje em dia, né, não houve muita mudança aí. Ainda os países, né, subdesenvolvidos concentram-se na parte norte do nosso planeta, tá? E isso fica muito claro aqui na Europa, né? Quando os colonizadores vieram, na América, perdão, fica muito claro aqui na América. Quando os colonizadores eles vieram para a América, a parte do norte foi mais para povoar, enquanto a parte do sul foi mais para explorar. Então, por isso que aquela parte do norte lá, né, Estados Unidos, Canadá, ficou sendo países muito ricos, né, países muito desenvolvidos, enquanto aqui foi uma área muito explorada, né, restou o quê? Dívidas. Então, fez com que nós nos tornássemos um país subdesenvolvido. Dentre muitos outros aqui da América do Sul, da África e até da Ásia mesmo. Ok? Na 4. No vídeo, cita um período que ficou conhecido como mundo bipolar, que é a Guerra Fria. Faça uma pesquisa curta, máximo 5 linhas, e escreva abaixo o que foi a Guerra Fria. Então, vocês pesquisaram? O que foi essa Guerra Fria? Vou resumir aqui bem breve para vocês. A Guerra Fria foi um confronto que durou mais de 40 anos, tá? Foi uma guerra, porém diz que é a guerra que não houve guerra. Como assim? E por que ela é chamada de Guerra Fria? Não houve confronto direto, não houve ataque, não houve bombardeio, né? Houve o quê? Ameaças, houve disputa de poder, né? Houve corrida armamentista, quem fabricava mais armas, quem evoluía mais tecnologicamente, esse tipo de guerra, tá? Ela durou muito tempo, né? Durou mais de 40 anos. Ela encerrou em 1989, né? O término oficial dela com a queda do Muro de Berlim, que vocês ainda vão estudar. E quem que eram os protagonistas desse período conhecido como Guerra Fria? Estados Unidos e União Soviética, tá? Que hoje em dia é conhecida como a Rússia. Então, os Estados Unidos e a União Soviética travaram aí por mais de 40 anos
uma guerra por poder, né? Que ficou conhecida como Guerra Fria. A intenção dessa guerra era destacar uma superpotência, um queria sobressair sobre o outro, né? E apesar de não acontecer, né, os confrontos direto, o mundo passou um período muito preocupante, porque tanto os Estados Unidos como a União Soviética eram superpotências bélicas, né? Eles tinham muito armamento, eles tinham armas nucleares, eles tinham tecnologia que possibilitava a criação de armas que poderiam destruir aí um continente inteiro, tá bom? Então foi um período muito preocupante aí para todos os países. Todo mundo ficava, né, ocioso aí, preocupado se um fosse atacar diretamente o outro, porque não sobraria só para eles, né? Consequentemente, atingiria todos os países. E o que que acontece? Esses países, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles tinham pensamentos ideológicos diferentes. Os Estados Unidos defendia o sistema socioeconômico capitalista, né, que visava o lucro, né, que era independente, que a economia independente, enquanto a União Soviética visava um sistema sociopolítico, socioeconômico, socialista, né, que tinha aí o governo como chefe aí da economia, como centro econômico de um país, tá? Vocês vão estudar bastante sobre isso, mas a gente ainda vai chegar lá. Agora aqui é só uma prévia para vocês entenderem sobre regionalização. Na aula 2, eu passei alguns textos aí para vocês estarem lendo a respeito da atual situação a qual nós estamos enfrentando, que é a situação do coronavírus. Então, vamos lá. No texto 1, traz aí um pouquinho de como nasceu a pandemia, né? Como surgiu o coronavírus. Vamos lá, o texto. A pandemia de coronavírus poderia ser um novo capítulo no livro de Spillover, Animal Infections and the Next Human Pandemic, do escritor americano especialista em ciências e natureza, David Quammen. Na obra publicada em 2012 e, infelizmente, ainda sem tradução no Brasil, o autor retrata como vírus e bactéria que infectam animais selvagens ou domésticos conseguem pular para espécie humana, causando doenças e mortes. O livro é uma investigação detalhada de Quammen, que viajou o mundo e entrevistou dezenas de cientistas sobre zoonoses que viraram doenças humanas, uma mais, outras menos bem-sucedidas. Começa com o vírus Endra, que saltou de cavalos para homens na Austrália em meados dos anos 1990. Mas tem sua origem em morcegos e vai até a gripe, que vem de aves, podendo fazer um estágio em outras espécies, como os porcos. Aí a gente tem uma imagem aí de um morceguinho. Morcegos, aliás, parecem ser um dos principais reservatórios para vírus potencialmente terríveis ao ser humano. O coronavírus não é uma exceção. É a solução antes que alguém antes que alguém pense em exterminá-los, está, pelo contrário, em respeitarmos mais o seu habitat. Por quê? Como Quammen e outros experts afirmam, as pandemias originárias de zoonoses nada mais são do que um reflexo da intervenção do homem no meio ambiente. No anseio de se expandir, a humanidade invade o terreno alheio e traz problemas de lá. De onde esses vírus pulam? Eles pulam de animais em que há muito tempo permaneceram, encontraram segurança e ocasionalmente ficaram presos. O
Antavírus, que pode causar febre hemorrágica, pula de roedores. Lassa, vírus que também provoca febre hemorrágica, também pula de roedores. O vírus da febre amarela salta de macacos. O influenza, causador da gripe, pula de pássaros selvagens para aves domésticas e depois para pessoas. Às vezes, após uma transformação em porcos, o sarampo pode ter saltado para dentro de nós a partir de ovelhas e cabras domesticadas. O HIV-1 entrou em nosso caminho a partir de chimpanzés. Assim, há uma certa diversidade de origens, mas uma grande fração de todos os nossos vírus assustadores vem pulando para nós de morcegos. De acordo com o virologista Paulo Eduardo Brandão, expert em coronavírus e professor da Universidade de São Paulo, USP, há duas hipóteses mais documentadas. Na primeira, o vírus foi entrando em contato aos poucos com a espécie humana e criando estratégias para fazer o salto. Na segunda, ele teria vindo mais pronto de um morcego e feito a transmissão interespécie de modo mais acelerado. Morcegos podem ser infectados por vários tipos de coronavírus no mundo todo. Já encontramos até alguns exemplares com esses vírus na cidade de São Paulo, diz Brandão. Que fique claro, os bichos daqui carregavam outros coronavírus, não o causador da pandemia. O certo, porém, é que a coisa veio de morcegos e lá da China. É provável que o contato silvestre tenha sido o principal vetor de transmissão. Nessas situações, as pessoas têm contato com saliva e fezes de morcego, avalia Brandão. Essa tese teria mais sustento que a de que tudo começou com alguém que degustou de morcegos. No entanto, a caça desses animais e a introdução deles no mercado pode ter dado sua pitada de contribuição. Teorias à parte, o que se sabe é que o novo coronavírus já sofreu diversas mutações e tem uma configuração própria para infectar seres humanos. A evolução do vírus não para, ressalta o professor da USP. Para aqueles que curtem teorias de conspiração, a história de que a SARS-CoV-2 teria sido fabricada em laboratório não tem respaldo algum pela ciência. Inclusive, pesquisas preliminares indicam que, pela análise do genômica do vírus, há um padrão de mutações aleatório que tornou mais infeccioso para a nossa espécie. Não é tecnologia, é seleção natural. Então, deixa eu falar um pouquinho desse texto aqui antes de ir para o segundo. Principalmente desse finalzinho aqui, né? Tem muita gente que posta aí no Facebook que o vírus foi criado em laboratório pela China. Essa teoria aí, que as pessoas falam, algumas pessoas falam aí, não tem base científica nenhuma, tá? Não tem nem. Para a ciência, é algo sem sentido, sem lógica. Por quê? A história do vírus, ela começou na década de 30. Na década de 30 já colheu-se os primeiros exemplares, né, do vírus. Em 1965 vieram outros exemplares com casos de coronavírus. E agora o vírus surgiu, só que o quê? Ele sofre mutações, né? Lá em 1930 e alguma coisa lá, ele não tinha o nome de coronavírus ainda. Era outro nome, né? Mas era parecido. E na década de 60, ele ganhou o nome já de coronavírus, só que ele tinha uma mutação diferente. Essa mutação que surgiu no ano passado, ela é diferente da mutação da década de 60, tá? Mas tem uma base histórica no vírus, tá? Então, essa coisa aí de criada em laboratório na China não tem base científica para a gente afirmar isso, é muito improvável, ok? O texto 2, Covid. A situação do novo coronavírus ao redor do mundo. O número crescente de casos do coronavírus, Covid-19, agora chamado de SARS-CoV-2,
teve início na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Primeiramente ocorrendo entre frequentadores e comerciantes de um mercado atacadista de frutos do mar e animais selvagens vivos e mortos. Relatos afirmam que os indivíduos infectados inicialmente haviam tido contato direto com vísceras e fluidos desses animais. Posteriormente, em poucos meses depois da evolução e expansão da doença, ela se expandiu para um grande número de países, até que em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde decretou o surto da doença como uma pandemia. Observe ainda o mapa com a extensão do coronavírus em 3 de abril de 2020. Então, aqui traz um pouquinho mais a respeito da origem do coronavírus, né? O mais provável, que tem mais base científica, né? A tese mais comprovada, mais falada, que ele surgiu realmente na China, né? Algumas pessoas defendem a tese de que veio a partir da venda de animais, porque lá realmente tem, vocês podem procurar no YouTube que tem vídeos falando a respeito disso. Tem mercados livres lá que vendem esse tipo de animal, que comercializam, né? Não só o morcego, como outros tipos de animais também, que são considerados iguarias lá, né? Que eles realmente consomem, ok? Aí tem um mapa, né, com a evolução da doença. Nesse estágio aí, dia 3 de abril de 2020, tem mais a parte norte aí, né? A gente tem bastante casos nos Estados Unidos, só que esses casos, eles já cresceram muito, tá? De 3 de abril para cá, né? Eles já aumentaram, já duplicaram aí a quantidade de casos. A gente tem uma concentração muito grande aí, e na Europa, principalmente. Alguns estudiosos defendem a tese de que o vírus ele se adapta melhor ao frio, né? De acordo com estudos aí que foram feitos, dizem que o vírus gosta do frio. Então, talvez isso explique um pouco a expansão tão grande do vírus em países mais frios, né? Como os Estados Unidos, Itália, França, dentre outros países aí. Enquanto o que a gente observa é que nos países de clima tropical, nos países mais quentes, a doença ela se espalha não com essa frequência, não com essa velocidade, tá? Mas é só uma tese. Tudo da doença ainda é muito novo, né? Estão estudando para ter mais informações a respeito da doença. Vamos às questões. Copie e responda as atividades em seu caderno. Questão 1. De acordo com o texto 1 e 2, qual seria a origem da doença? Ou seja, de onde vieram os primeiros casos? Então, de acordo com os dois textos, né? Os primeiros casos vieram da China, ok? Os primeiros casos vieram provavelmente da China. Na questão 2, de acordo com o texto 1, o portador da doença foi o morcego. A solução, então, será eliminá-los? Justifique sua resposta. Olha, lá no texto 1 ele fala sobre isso. Se os macacos estão passando a doença para os seres humanos, nós devemos exterminar, acabar com os morcegos? Não, né? Na verdade, não é culpa dos morcegos. Na verdade, é culpa da população, né? Os morcegos, eles são portadores da doença porque eles pegam essa doença devido a atitudes humanas, né? Então, assim, e também o homem, ele pega do morcego porque ele invade o espaço do morcego, né? A gente viu aí que a doença pode ter surgido até de possível venda, comercialização de morcego. Então,
o morcego tá lá. É o ser humano que vai lá, né, no habitat do morcego, invadir o habitat, pegar, matar. Então, a culpa não é bem do morcego, né? E o morcego também, ele tem um papel na cadeia alimentar importante aí. Ele tem um papel de polinização importante também. Então, a solução não seria eliminar os morcegos, mas sim, né, o ser humano parar de invadir o lugar, né, dos morcegos, parar de invadir o habitat do morcego e de outros animais silvestres também, ok? Na questão 3, na sua opinião, de que forma a cultura chinesa contribuiu para o surgimento e a expansão do coronavírus? Então, de acordo com o que nós vimos, a cultura chinesa, ela traz aí a comercialização e a degustação dos animais silvestres, incluindo aí o morcego. Então, essa cultura, ela contribuiu para que surgisse a doença, né? Então, você pode colocar aí de acordo com as suas palavras, né? Como que a cultura chinesa contribuiu? Eu acho que ela contribuiu bastante. Tanto a questão número 2 como a questão número 3, ela é pessoal, tá? Então, você pode colocar aqui aí de acordo com o seu, que você entendeu. Na questão 4, de acordo com o mapa, qual país da América possui o maior número de casos de Covid-19? Vamos voltar lá no mapa. Olha lá, qual é o país que tá com a bolinha bem redondinha lá? Com 214.400 casos, né? Em 3 de abril, já aumentou. É os Estados Unidos, ok? É o país da América aí. Não sei se mudou, eu acho que permanece, né? Sendo o país da América com mais casos da doença. Na questão 5, segundo o mapa, qual continente está atualmente sendo mais afetado pela doença? Então vamos lá, qual continente? Olha aqui. Aqui tem muitos casos da doença. Qual continente que é esse aqui? Europa, ok? Então, o continente que está sendo mais afetado pela doença é a Europa, tá bom? Ok? Essa foi a correção do bloco 5 de atividades. Qualquer dúvida, pode anotar aí para perguntar no plantão de dúvidas, tá bom? Tchau, tchau!